Escute, meu povo querido, antes de começar esse caos de arrepiar até os cabelos do sovaco, deixa eu dar um resumo ligeiro do que vou contar. Em 1957, a cidade grande do Recife foi atormentada por uma criatura que ninguém conseguia explicar. Nos bairros mais afastados, principalmente lá para os lados de Casa Amarela e Água Fria, uma fera que o povo chamava de lobisomem aparecia nas noites de lua cheia, atacando bicho, assustando gente e deixando um rastro de medo que até hoje os mais velhos lembram. 3 homens se envolveram nessa história de um jeito que mudou a vida deles para sempre. Chico da Lata, catador de ferro velho que foi o primeiro a ver a criatura. Tião do Bar, dono de um boteco que virou ponto de encontro dos caçadores. E seu Francisco, um delegado aposentado que resolveu investigar por conta própria. O que eles descobriram, bem, até hoje ninguém sabe se era verdade ou loucura. Dá uma força no like aí, viu? Aperta esse botãozinho e se prepare, porque essa história é daquelas que faz a gente ter medo de andar sozinho de noite. Era março de 1957 e o Recife vivia um tempo de mudança. A cidade crescia, os bairros se espalhavam e o progresso prometia acabar com a superstição do povo. Mas tinha coisa que o progresso não conseguia explicar. E foi nesse março quente e úmido que tudo começou. Chico da Lata era um cabra de 45 anos que vivia de catar ferro velho pelos bairros da Zona Norte. Todo dia, antes do sol nascer, ele saía empurrando seu carrinho de madeira pelas ruas de Casa Amarela, Água Fria, Fundão, juntando lata, cano velho, pedaço de cobre, qualquer coisa que pudesse vender para o depósito do seu januário. Naquela quarta-feira, Chico tinha saído mais cedo que o normal. Eram 4 da manhã, a lua cheia ainda brilhava no céu e as ruas estavam desertas. Ele empurrava o carrinho pela ladeira do Alto do Pascoal quando escutou um barulho estranho vindo de um terreno baldio. Era um som de mastigação. Algo grande comendo alguma coisa com vontade, estalando osso e rasgando carne. Chico parou, o coração acelerando. Podia ser cachorro comendo carniça, pensou ele. Acontecia direto naqueles terrenos abandonados. Mas quando ele chegou mais perto, viu que não era cachorro não. A criatura estava agachada sobre o corpo de um bode, provavelmente roubado de algum quintal. Era grande, maior que qualquer homem que Chico já tinha visto. O corpo era coberto de pelo escuro. Os braços compridos terminavam em mão que eram mais garra do que outra coisa. E quando a coisa percebeu a presença dele e levantou a cabeça, Chico da Lata viu os olhos, amarelo, brilhante, cheio de uma inteligência que não era de bicho, e viu a boca, o focinho alongado, os dentes manchados de sangue. Ele não gritou, não correu. Ficou paralisado ali, as pernas virando pedra, enquanto a criatura o encarava. Por um momento que pareceu eternidade, homem e fera se olharam. Então a coisa voltou a comer, ignorando ele completamente, como se Chico não valesse o esforço. Foi isso que quebrou o transe. Chico largou o carrinho e saiu correndo ladeira abaixo, tropeçando, caindo, levantando, até chegar na primeira casa com luz acesa. Bateu na porta até quase arrebentar, gritando por socorro. Quando o dono da casa, um pedreiro chamado Antônio, abriu a porta, encontrou Chico branco que nem papel, tremendo, incapaz de formar palavra direito. Lobisomem, foi tudo que conseguiu dizer antes de desmaiar. No dia seguinte, a história de Chico da Lata correu o bairro inteiro. Uns acreditaram, outros riram. O dono do bode, seu Geraldo, confirmou que o bicho tinha sumido do quintal durante a noite, mas disse que devia ter sido ladrão. Lobisomem? Debochou ele. Isso é conversa de cachaceiro. O Chico deve ter bebido demais. Mas Chico não bebia. Todo mundo sabia disso. Era homem sério, trabalhador, que nunca inventou história. E tinha mais. Quando foram ver o terreno baldio, acharam os restos do bode. O bicho estava estraçalhado de um jeito que cachorro nenhum fazia. E tinha pegada no chão, pegada grande com marca de garra que não era de bicho conhecido. Foi aí que Tião do Bar entrou na história. Tião era dono de um boteco na esquina da rua Água Fria com a Avenida Norte. Um lugar simples, de porta estreita e balcão de madeira, onde o povo do bairro ia beber cachaça e jogar dominó.
Tião tinha 50 anos, era gordo, careca e conhecido por ser o maior contador de história da região. Quando soube do caso de Chico da Lata, Tião ficou excitado que nem menino em véspera de São João. Lobisomem no Recife, dizia ele para quem quisesse ouvir. Eu sempre soube que essas coisas existiam. Transformou seu bar no quartel-general da investigação. Todo dia, reunia os curiosos para discutir o caso, anotar pista, planejar busca. Virou uma espécie de líder dos que acreditavam, enquanto o resto do bairro ria da cara deles. Mas as risadas pararam uma semana depois, quando aconteceu o segundo ataque. Dessa vez foi no Fundão, num sítio que ainda existia, no meio da cidade. Seu Manuel, o dono, acordou de madrugada com a zoada dos porcos gritando. Quando foi ver, encontrou 3 capados mortos, todos com o pescoço rasgado e o sangue quase todo chupado. E no chão, as mesma pegada. Agora o povo começou a ficar com medo de verdade. 2 ataques em uma semana, sempre de madrugada, sempre em lua cheia. O padre do bairro fez uma missa especial pedindo proteção. As mães proibiram os filhos de sair de noite. Os homens começaram a andar armado. Foi quando seu Francisco apareceu. Seu Francisco era um senhor de 70 anos, aposentado da Polícia Civil, que morava numa casa modesta em Casa Amarela. Tinha sido delegado por 30 anos, investigado de tudo: assassinato, roubo, sequestro. Era conhecido por ser metódico, racional e não acreditar em nada que não pudesse provar. Quando soube da história do lobisomem, ele riu. Mas sua filha, Dona Carmen, que era professora e morava no Fundão, contou que estava com medo de verdade. Os alunos não queriam sair de casa, os pais estavam em pânico, o bairro estava virando um caos. Pai, o senhor não pode investigar, descobrir o que realmente está acontecendo, mesmo que seja só um animal. O povo precisa saber a verdade. Seu Francisco pensou. Tinha prometido para si mesmo que nunca mais ia se envolver em investigação depois que aposentou. Mas ver a filha com medo mexeu com ele. Tá bom, disse. Vou dar uma olhada, mas já aviso, não existe lobisomem. Isso é bicho do mato ou gente querendo assustar os outros. No dia seguinte, seu Francisco foi ao bar do Tião. O lugar estava cheio de gente discutindo o caso e quando o velho delegado entrou, todo mundo ficou quieto. Eu vim ajudar, disse ele, mas vamos fazer isso direito. Nada de superstição, nada de histeria, só fato. Tião, que podia ter ficado ofendido, gostou da ideia. O senhor manda, seu Francisco. A gente só quer descobrir o que está atacando o nosso bicho. Assim se formou um trio improvável: Chico da Lata, a testemunha, Tião do bar, o entusiasta, e seu Francisco, o cético. Juntos, eles iam investigar o mistério do lobisomem do Recife. A primeira coisa que seu Francisco fez foi ir nos local dos ataques. Examinou as pegadas com cuidado, medindo e fotografando. Eram grande demais para cachorro, tinha razão o povo. Mas também eram estranho demais para onça ou qualquer outro bicho do mato. Parece pegada de homem, disse ele pro Tião, mas com garra, como se alguém tivesse amarrado faca nos dedos e andado de 4, ou como se fosse um lobisomem, sugeriu Tião. Seu Francisco balançou a cabeça. Lobisomem não existe, tem que ter outra explicação. A segunda coisa foi conversar com as testemunhas. Além de Chico da Lata, tinha mais gente que dizia ter visto a criatura. Uma lavadeira que morava perto do cemitério de Casa Amarela jurava ter visto um vulto grande pulando os muros de noite. Um vigia de obra disse que ouviu o uivo estranho todo dia na mesma hora. Uma criança contou que viu um bicho-homem espiando pela janela do quarto dela. Seu Francisco anotava tudo, procurando padrão, e achou. Todos os avistamentos eram em noite de lua cheia. Todos eram entre meia-noite e 4 da manhã. Todos eram na mesma região, um triângulo entre Casa Amarela, Água Fria e Fundão. E todos mencionavam a mesma coisa, os olhos amarelos. Pode ser um doido, concluiu seu Francisco. Alguém que se veste de bicho e sai de noite para assustar o povo. Já vi caso assim. Mas e as mortes de animal? Perguntou Chico. Doido não mata bode e porco desse jeito. Seu Francisco não tinha resposta para isso. Na próxima lua cheia, eles decidiram fazer uma tocaia. Seu Francisco, Tião do bar, Chico da Lata e mais uns 5 voluntários se esconderam num terreno baldio onde já tinha acontecido ataque. Levaram espingarda, facão, lanterna, tudo que podia servir. A noite foi longa e fria. Ficaram esperando hora após hora, mas nada aconteceu. Quando o sol nasceu, voltaram para casa frustrado. Mas no dia seguinte,
Souberam que enquanto eles estavam na tocaia, a criatura atacou do outro lado do bairro. Matou 5 galinhas no quintal de Dona Josefa, a menos de 1 quilômetro de onde eles estavam escondidos. Ela sabia, disse Tião, com um arrepio. Sabia que a gente estava esperando e foi para outro lugar. Coincidência, insistiu seu Francisco, mas a voz dele já não era tão segura. Os meses foram passando e os ataques continuaram. Sempre na lua cheia, sempre na mesma região, sempre deixando bicho morto e pegada estranha. O povo do Recife começou a falar no caso, jornalistas apareceram, polícia investigou, até um especialista em fenômeno paranormal veio de São Paulo. Ninguém descobriu nada. Foi em setembro, 6 meses depois do primeiro ataque, que aconteceu a coisa mais estranha de todas. Seu Francisco estava em casa, sozinho, revisando as anotações do caso. A esposa tinha morrido fazia ano e ele vivia só com um cachorro velho chamado Trovão. Era noite de lua cheia, mas ele tinha desistido das tocaia. Nunca funcionavam mesmo. Pelas 11 da noite, Trovão começou a latir. Não era latido normal, era latido de medo, de desespero. O cachorro correu para o canto da sala e se encolheu, tremendo. Seu Francisco pegou a espingarda e foi ver o que era. Abriu a porta dos fundos, que dava para o quintal, e lá estava ela. A criatura estava sentada no muro do quintal, olhando para ele. Era exatamente como Chico da Lata tinha descrito. Grande, peluda, com o olho amarelo que brilhavam no escuro. Mas tinha uma coisa que Chico não tinha mencionado: a criatura estava sorrindo. Um sorriso de dente afiado, cheio de malícia. Seu Francisco levantou a espingarda, mas as mãos tremiam tanto que ele não conseguia mirar. "O que você é?" perguntou, a voz saindo rouca. A criatura inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse considerando a pergunta. E então, com uma voz que era meio rosnado, meio sussurro, ela falou: "Eu sou o que vocês fizeram de mim." Antes que seu Francisco pudesse reagir, a criatura pulou do muro e sumiu na escuridão. O velho delegado ficou ali parado por muito tempo, a espingarda caída no chão, tentando entender o que tinha ouvido. No dia seguinte, ele foi ao bar do Tião e contou o que tinha acontecido. Chico da Lata e Tião ficaram em silêncio, esperando ele continuar. "Ela falou", disse seu Francisco. "A criatura falou. Disse que era o que nós fizemos dela." "O que isso quer dizer?" perguntou Tião. Seu Francisco balançou a cabeça. "Não sei, mas vou descobrir." Ele passou os dias seguintes pesquisando. Foi na biblioteca pública, no arquivo do jornal, na prefeitura. Procurou qualquer coisa que pudesse explicar aquela frase e achou. Em 1962, 25 anos antes, tinha acontecido um caso terrível naquela mesma região. Um homem chamado Januário Ferreira, morador de Casa Amarela, foi acusado de matar e comer criança. O povo, enfurecido, não esperou a polícia. Pegaram Januário, arrastaram ele pelas ruas e lincharam ele no mesmo terreno baldio onde Chico da Lata tinha visto a criatura pela primeira vez. Mas a história não acabava aí. Depois do linchamento, descobriram que Januário era inocente. O verdadeiro assassino era outro homem, que foi preso semana depois. Januário tinha morrido por nada. E antes de morrer, segundo uma testemunha da época, Januário tinha gritado: "Vocês vão pagar. Eu vou voltar como fera e vocês vão sentir o medo que eu tô sentindo." Seu Francisco mostrou a descoberta pro Tião e pro Chico. "O terreno onde você viu a criatura", disse ele pro Chico, "é o mesmo onde lincharam o Januário, 25 anos atrás, quase no mesmo mês." Chico ficou pálido. Então é vingança? O espírito do Januário voltou?" "Não acredito em espírito", disse seu Francisco, "mas acredito em coincidência demais. E isso está passando do limite." Eles decidiram fazer uma última investigação. Foram ao cemitério onde Januário estava enterrado, uma cova simples, sem nome, no canto mais abandonado do cemitério de Casa Amarela. Quando chegaram lá, encontraram a cova aberta, vazia. Os ossos de Januário tinham sumido. Daquele dia em diante, os ataques pararam. Assim, do nada, a lua cheia veio e foi, e nenhum bicho foi morto, nenhuma criatura foi vista. O lobisomem do Recife tinha desaparecido tão misteriosamente quanto tinha aparecido. O povo comemorou, mas seu Francisco, Tião e Chico ficaram inquietos. O que tinha acontecido? Por que tinha parado? Onde estavam os ossos de Januário? Nunca descobriram. Os anos passaram. Chico da Lata morreu em 1975, de velhice, ainda jurando que tinha visto o lobisomem.
Tião do Bar fechou o boteco em 1980 e foi morar com o filho em São Paulo. Seu Francisco viveu até 1989, sempre guardando as anotações do caso numa caixa de sapato debaixo da cama. Antes de morrer, ele chamou a filha e disse: Carmen, minha filha, eu passei a vida toda acreditando só no que podia provar. Mas aquele caso me mostrou que tem coisa nesse mundo que a gente não entende. Guarda essas anotações. Um dia, alguém vai precisar delas. Dona Carmen guardou, e quando ela morreu, em 2010, o neto encontrou a caixa. Dentro, tinha foto das pegadas, recorte de jornal e um caderno cheio de anotação. Na última página, escrito com letra tremida, tinha uma frase: a cova continua vazia, os ossos nunca foram achados. E de vez em quando, nas noites de lua cheia, eu ainda escuto o uivo. Hoje, quase 70 anos depois, o caso do lobisomem do Recife é lembrado só pelos mais velhos. Os bairros mudaram, as casas foram demolidas e reconstruídas, o terreno baldio virou prédio de apartamento. Mas dizem, e isso é só o que dizem, viu que de vez em quando, nas noites de lua cheia, os moradores do prédio escutam barulho estranho. Arranhão nas paredes, passos pesados no corredor e, às vezes, bem de leve, um uivo que parece vir debaixo da terra. E no cemitério de Casa Amarela, a cova de Januário Ferreira continua lá, vazia. Esperando. Esperando o quê? Ninguém sabe. E talvez seja melhor assim, porque tem pergunta que é melhor não fazer. E tem resposta que é melhor não saber. Dorme com isso, se conseguir. E na próxima lua cheia, quando você ouvir um barulho estranho lá fora, pense 2 vezes antes de ir ver o que é. Pode ser só cachorro, pode ser só vento, ou pode ser Januário, ainda cobrando a dívida de sangue que o Recife nunca pagou.